Depois de 50 anos, em 2021, uma importante parte da história do mercado de automóveis brasileiro deixou de existir. A tradicional Souza Ramos, rede de concessionárias Ford, fechou suas portas. É a história dessa grande e vitoriosa empresa que se evidenciou sobretudo nos carros transformados que vamos contar neste vídeo. Acompanhe-nos até o final e não deixe de curtir e compartilhar. A saída da Ford do Brasil gerou enormes desdobramentos. Entre os mais emblemáticos, certamente, foi o fim da fábrica de São Bernardo do Campo, que guardava a história além da Ford, da Willys Overland também. Outro capítulo que se encerrou foi o da rede de concessionárias Souza Ramos, que desde 1967 atuava no mercado de revendedores de carros. A minha vida começou há 50 anos atrás na indústria automobilística de uma maneira muito curiosa. A Souza Ramos, ela nasceu quando meu pai pediu demissão da empresa que ele trabalhava no Rio de Janeiro e resolveu voltar para São Paulo, que era o local de origem dele. Meu pai trabalhava com automóvel desde 1945. Eu estou falando de 67. Ele achou uma concessionária pequena, muito bem montada, na Avenida Celso Garcia 2024, e meu pai comprou e eu mudei o meu rumo. Em vez de me dedicar à administração de empresas, fui ser vendedor, no fim de 67, da revenda Volkswagen, que passou a se chamar Sorasa, Souza Ramos S.A. Mas a história da família Souza Ramos com a Ford não se resumiu apenas à concessionária. Em um período no qual o Brasil era carente de opções de veículos e de possibilidades tão abrangentes exterior, Eduardo Souza Ramos fez história usando os carros da Ford como base na sua empresa, a SR Veículos Especiais. De lá, saíram veículos que marcaram época pela inovação ou requinte. Mas, mais do que isso, a Souza Ramos fez fama com a transformação de picapes Ford, na época sempre de cabine simples e voltadas ao trabalho que ele modificava para cabine dupla. A qualidade do serviço era tão boa que ainda hoje é possível ver rodando exemplares da Deserter XR ou até mesmo da Van Ibiza. O nível de modificações era tamanho que a empresa adotava o próprio logo na carroceria, em detrimento do logo da Ford. Vejo na rua uma picape cabine dupla Chevrolet, que é uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção. Falei, ué, a Chevrolet tem uma cabine dupla e a Ford não tem. E assim foi. Eu acabei montando uma cabine dupla, ficou conhecido no mercado, saiu nas revistas como a cabine dupla Souza Ramos. Eu era uma confusão, eu era uma concessionária que fabricava um carro SR Ford, o nosso carro japonês. E que ainda a Ford me permitiu vender na rede Ford, mantendo a garantia original da Ford. E que me permitiu, inclusive, ir para um salão do automóvel com um stand como o Souza Ramos. Teve um ano que esse salão foi todo preto e dourado e é onde o garoto propaganda da marca era o Ayrton Senna. E fizemos até um carro especial, que era um Escort com motor turbo, com faróis escamoteáveis, que era o carro que ele dirigiu como demonstração antes de começar o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O sucesso maior pode ter ficado com as picapes, mas a lista de carros modificados pela SR
inclui a criação de uma perua Maverick com 4 portas, um Del Rey executivo com 35 centímetros a mais, que tinha até televisão e frigobar para quem ia no banco traseiro, um Del Rey conversível, uma limusine baseada no Landau, entre outros carros. A empresa foi a primeira a receber a homologação da Ford para vender os veículos modificados dentro da rede oficial, também manter a garantia de fábrica, mesmo após as modificações. Como a onda dos esportivos estava em alta nos anos 80, eles ganharam espaço também na empresa, que criou o JPS, uma versão esportiva de verdade do Escort XR3, com turbo Garrett. O motor passava dos 84 cavalos originais para 100 cavalos de potência. Além disso, todo o visual foi alterado, com faróis escamoteáveis, spoiler, entre outros equipamentos, e pintura como dos carros da Lotus, John Player Special, por isso a sigla JPS do modelo. Porém, o primeiro projeto da empresa Souza Ramos como produtora de veículos especiais foi o Corcel Hatch. Desenhado pelo célebre Anísio Campos, o carro base escolhido foi a Belina, devido ao tamanho do tanque de combustível, 13 litros, maior do que o do Corcel Sedã. A conversão compreendia o corte da metade do teto e retirada das colunas traseiras, substituído por 2 outras, mais longas e inclinadas, também de aço, delimitado o vão do porta-malas e o perfil do carro. Feito para poucos, o carro recebeu nova grade negra, 4 faróis retangulares e os melhores acessórios disponíveis na época, tais como teto solar, bancos de couro, vidros elétricos e até mesmo ar-condicionado. A linha de cabine duplas foi renovada no 13º Salão do Automóvel, ao final do ano, com o lançamento da Deserter, seu primeiro modelo com janelas panorâmicas, acompanhado de novos equipamentos e maior espaço lateral no banco traseiro. O modelo convencional continuava em produção, com retoques no estilo e nos acabamentos. Ganhou 15 centímetros na cabine, sem a redução da caçamba, passando agora a se chamar Max. A Blazer ganhou o irmão maior, sem corte no chassi. A Country Wagon, com teto elevado, janelas traseiras com quebra-vento, espaço para 8 pessoas. O carro foi acompanhado de uma versão ambulância, equipado com 1 ou 2 macas, com rodízio, suporte para soro, garrafa de oxigênio, armário, piso antiderrapante e revestimento antigermes. Podia receber também ar-condicionado. A empresa também se destacava na construção de kits e acessórios para carros nacionais de época, como o Gol, o Voyage Especial, que serviu até de base para a matéria de revista 4 rodas. Outra versão curiosa também foi o Gol Copa 86, uma série especial baseada no Gol BX, que foi feita especificamente para a Copa do Mundo de 1986, que foi sorteada para pessoas que participavam de um concurso da época. Em 1986, toda a linha de picapes modificadas, a Max Sport, Desert, Country e Country Wagon, ganharam nova opção de estilo. A traseira recebeu novas lanternas, ironicamente da Chevrolet, e toda a parte dianteira foi modificada. Eram novos capô, grade e grupo ótico do Corcel. Na frente e atrás, novos para-choques envolventes. O mais complexo produto da SR, e talvez seu mais importante lançamento, surgiu em julho de 1987, a Van Ibiza. Montada sob o chassi da F1000 diesel ou a álcool, possuía espaçosa carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro, acomodando 8 passageiros em confortáveis poltronas individuais, ou 12, caso fosse eliminado o compartimento de bagagens. Tinha 3 portas, 2 à frente e uma na lateral direita, e uma grande tampa traseira, de abertura vertical, auxiliado por molas a gás. Grade e faróis remetiam ao estilo da linha 2, mas todos os demais componentes eram diferentes, desde o capô curvo até vidros e para-brisas, especialmente fabricados para o carro. O acabamento interno utilizava materiais de qualidade e o painel, semi-envolvente, tinha instrumentação completa. No 15º Salão do Automóvel, em 1988, mais uma série foi agregada à linha de picapes,
denominada XK, se diferenciava das anteriores pela grade de para-choques de novo desenho e pelo acabamento mais requintado. Também foi lançada a versão da ambulância da van Ibiza. A SR trouxe 4 novidades em 1990. A primeira delas, e mais importante, sua primeira picape 4 portas, com um visual quase de automóvel, graças à caçamba com tampa e ao para-brisa traseiro curvo. Em segundo, veio um kit decorativo para a dupla Ford Verona Apollo, tentando dar-lhe a aparência de um BMW. Apesar da pretensão, os resultados foram bons. A terceira novidade foi o Ka SRT, versão preparada do Ford Ka, com um novo motor Zetec Roncan de 1 litro. Além da instalação de um turbo compressor, que permitia ganho de potência de 13 cavalos e aumento de torque de quase 40%, o Ka SR ganhou novos para-choques, entrada de ar no capô, pneus maiores, conta-giro e forração de couro. Em 1991, Eduardo obteve a representação oficial dos veículos Mitsubishi, criou a MMC Automotores do Brasil e, 3 anos depois, começou a montar picapes da marca em Manaus, a elas agregando novos componentes, afastando-as dos originais japoneses e tornando-as únicas no mundo. A Souza Ramos permaneceu operando como concessionária Ford até sair do mercado em março de 2021, 2 meses depois do fabricante norte-americano anunciar a decisão de abandonar a produção de veículos no país. Já a fábrica da SR, em 6 de janeiro de 1996, durante as férias coletivas dos empregados, teve uma das suas fábricas incendiadas. Imediatamente a seguir, a empresa demitiu todos os funcionários e requeriu concordata, alegando que só teria como quitar suas dívidas anormalmente acumuladas ao longo do ano anterior após ser ressarcida pelo dinheiro do seguro. Idêntica situação havia ocorrido na Furglass, em janeiro de 92, o que levantou suspeitas quanto à intencionalidade do incêndio, posteriormente confirmada pela Justiça. Considerando criminoso sinistro, o seguro não foi pago e a SR entrou em processo de falência.